Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia do nosso projeto de 21 dias de casa em casa. Hoje é o 9º dia, estamos juntos. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Tudo certo por aí? Aqui tá tudo certo, aleluia. Como o tempo passa rápido, né, gente? Deus é muito bem. Deus é muito bom, muito bom. A gente vai avançando, crescendo, e o Senhor vai movendo sobre nós. E eu creio que a vontade dele é sempre nos abençoar. Amém, gente? Vamos entrando aí? Vamos entrando. Hoje nós estamos dando continuidade. A gente está falando de um tema muito profundo e poderoso, porque mexe nas bases da fé de muitas pessoas. Quando nós falamos a respeito dos 5 ministérios, nós estamos mexendo em fundamentos da religião. E esse é um assunto que dá muito pano para manga, né? Como diz o famoso ditado. Mas eu creio que o Espírito Santo está alargando o nosso entendimento, abrindo a nossa visão e nos dando revelação. Por isso que nós precisamos orar. Nós precisamos orar para conseguir receber as verdades da palavra com revelação, não simplesmente com a nossa mente. Nós precisamos receber revelação no Espírito. Amém? Então eu queria te convidar a orar junto comigo para a gente dar continuidade a esse tema tão poderoso. Feche seus olhos aí onde você está. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque estamos tendo o privilégio de aprender da sua palavra e receber revelação através dela. Fala conosco nesse dia e mais uma vez enche-nos de revelação do pleno conhecimento da tua vontade através da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Glória a Deus. Eu queria que você pegasse sua Bíblia aí, por favor, abrisse ela lá na primeira epístola de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Diz assim, ó: Também, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Paulo está dizendo que nós somos pedras vivas, que estão formando, quando juntos, uma casa espiritual para Deus. Deus deseja ter uma casa. Deus deseja construir a sua igreja. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém aí? Aleluia. Agora eu quero que você leia um outro texto comigo, que está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Diz assim: Segundo a graça, 1 Coríntios 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Preste atenção. O apóstolo Paulo está dizendo em primeiro lugar... 1 Pedro fala que somos pedras. E Paulo está dizendo que ele está construindo. Mas não só ele está construindo, todos nós estamos construindo. É interessante que quando olhamos para o desenho bíblico, nós, como filhos do Senhor, somos tanto pedra espiritual, como também nós somos construtores dessa casa. Nós somos os elementos que compõem a obra, mas também somos os trabalhadores que fazem a obra. Essa é a maravilhosa sabedoria de Deus. Ele nos ensina de forma completa, usando tudo que nós
temos como referência para se tornar simples o nosso entendimento. Eu acho isso extraordinário. Esse é o nosso Senhor, né? Glória a Deus por isso. Mas veja, estamos construindo uma casa. Nessa construção, nós precisamos que todos os construtores, todos os filhos de Deus, consigam trabalhar para o propósito. Muitas das vezes, nós enxergamos os 5 ministérios como títulos e funções eclesiásticas, mas não são. Os 5 ministérios, na verdade, são matérias que todo cristão precisa aprender. São 5 lugares diferentes que nós precisamos investir para que a construção da casa de Deus aconteça. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que não existem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não. Eu estou dizendo que todo cristão precisa aprender a fluir nessas 5 unções, ou nesses 5 ministérios. Você precisa entender que dentro do chamado de Deus existem apenas 5 áreas e 5 ministérios que Deus possa ter te escolhido. Não existe o ministério do louvor. Não existe o ministério da oração. Não existe o ministério das mulheres. O ministério dos homens. Não. Existem 5 ministérios, que é o ministério do pastor, o mestre, o evangelista, o apóstolo e o profeta. São 5. Cada função no corpo de Cristo, ela vai revelar um dos 5 ministérios. Talvez você pergunte para mim, pastor, mas então significa que eu posso ser um apóstolo? Sim. Mas isso significa, pastor, que eu vou ter que ser pastor de uma igreja? Porque normalmente nas estruturas eclesiásticas funciona assim. Você é ordenado a pastor. Na verdade, em algumas igrejas você é ordenado primeiro a evangelista, né? Evangelista, pastor, daí depois você se torna bispo, né? Depois você se torna apóstolo. Então, o apóstolo é aquele que tem uma unção maior. A Bíblia não trata dessa maneira. O apóstolo Paulo diz que ele, por ser apóstolo, era um dos menores. A visão bíblica é que o apóstolo é o menor do que todos os outros. Só que os 5 ministérios não são para que um seja maior do que o outro, mas é simplesmente uma forma de organização. Eu quero só eu quero explanar isso de uma forma mais simples para você essa noite. Os 5 ministérios são capacidades e unções que Deus derrama sobre todos os cristãos. Se você acabou de ter uma experiência com Jesus, você precisa descobrir qual é o seu ministério. Qual é a unção ministerial que Deus derramou sobre a sua vida? Há simplesmente 5 possibilidades. Talvez a unção que há sobre você é a unção pastoral. Quem é o pastor? O pastor é aquele que une, é aquele que cuida, é aquele que se importa. O evangelista é aquele que comunica, é aquele que fala, é aquele que desenrola. O evangelista é aquele que é fácil no relacionamento. Quem é o apóstolo? O apóstolo é aquele que tem a visão. O apóstolo é aquele que enxerga o que os outros não enxergam. O apóstolo é aquele que tem a ideia lá na frente, que vê o que os outros não estão vendo. Quem é o mestre? O mestre é aquele que tem a sabedoria, que tem a palavra sempre fresca. O mestre é aquele que gosta de compreender as coisas e que tem uma característica de compreender antes que os outros. E por isso ele consegue ensinar com mais facilidade. Quem é o profeta? O profeta é aquele que tem uma sensibilidade diferente.
O profeta normalmente ele é uma pessoa diferente, porque ele vê o que os outros não vê. Ele se importa com o que os outros não se importam. O profeta, ele tem aquele lado mais humano, mais sensível de forma espiritual e talvez até mesmo natural. Os 5 ministérios são características que Deus vai dar para todos os seus filhos. Rapidamente de eu dizer algumas delas aqui para você, você consegue se encontrar em algumas delas. Talvez você é aquela pessoa que tem visão. Talvez você é uma pessoa que vê o que os outros não vê. Você se considera aquela pessoa que vê na frente. Se você é alguém que vê na frente, você tem uma unção apostólica sobre você. Você está me dizendo, pastor, então eu preciso largar tudo e virar um apóstolo? Não. Pastor, eu sinto que eu tenho essa unção pastoral. As pessoas gostam de conversar comigo. As pessoas gostam de me pedir conselho. Eu sou um excelente conselheiro. Eu não sei, as pessoas confiam em mim de uma forma tão fácil. Não sei o que tem em mim, mas as pessoas confiam em mim. Talvez você tenha essa unção pastoral. Pastor, então eu tenho que virar um pastor igual você? Não. Isso simplesmente significa que há essa unção sobre a sua vida. Preste atenção. Os 5 ministérios não são usados para que... Como que eu vou te explicar isso? Os 5 ministérios não existem para que você separe a sua vida cotidiana para a sua vida cristã e o seu relacionamento com Deus. Eles não existem para fazer essa dicotomia, essa separação. Você precisa entender que Deus, ele não entende e ele não vê eu e você como o mundo entende, como o mundo vê. Eu e você fazemos a separação daquilo que é santo e daquilo que é profano. Só que fazemos isso de forma errada, porque Deus não faz assim. Para Deus, você é santo. Para Deus, tudo que você faz é santo, porque Ele te santificou, Ele te comprou, Ele te redimiu. Diga assim, eu sou santo. Acho que tá meio desfocado aqui. Fala assim comigo, eu sou santo. Aí, agora melhorou. Tudo que você faz é santo, porque você é santo. Agora preste atenção. O teu trabalho é santo. Os seus estudos são santos. A sua casa é santa. Tudo que você coloca a mão é santificado. Faz sentido o que eu estou te falando? Eu tô incomodado com essa imagem, pera aí. Aí, agora foi. Aleluia. Tá boa a imagem pra vocês? Tá, né? Então, se eu sou santo, tudo que eu faço é santo. E qual que é o problema das pessoas? Elas pensam assim, ó, e normalmente é a mentalidade de muitos cristãos. O meu trabalho é um trabalho secular. Só é santo aquilo que eu faço dentro da igreja. Então, as pessoas entendem que o chamado delas está relacionado com o culto. Mas o teu trabalho não está relacionado com o culto. O teu trabalho para Deus está relacionado com a sua vida por completo. Significa que você pode ter a unção pastoral e não ser um pastor como eu. Você pode ter uma unção evangelística e não ser um pastor como eu. E eu vou dizer para você aqui, eu não sou pastor. Não é essa a unção que há sobre mim. Ainda que eu sou pastor, sim. Mas eu percebo que não é a unção mais forte na minha vida. Eu aprendi a desenvolver os 5 ministérios. Eu tenho
plena convicção. Eu aprendi. Eu sou pastor porque eu cuido, eu apacento, eu visito, eu entendo, eu aconselho, as pessoas confiam em mim. Eu sou evangelista porque eu ganho almas, porque eu me conecto com as pessoas, eu tenho facilidade de relacionamento. Eu também sou apóstolo porque eu percebo que eu tenho visão, eu vejo lá na frente, eu consigo saber o que vai acontecer na esquina daqui a 3 quadras, 4 quadras, eu consigo ver. Eu também sou profeta porque eu sou sensível, eu consigo perceber se as coisas estão tortas ou não, eu consigo ouvir o Espírito. Mas dentre os 5 ministérios eu percebo que o que eu mais fluo é no ministério do mestre, é a unção do mestre. Eu leio e eu entendo antes que as pessoas, e eu consigo explicar de uma forma simples. É a unção que Deus me deu. Só que no meio da igreja, eu sou pastor. Pastor, mas como isso? Pois é, essa é a história da igreja. Deus levanta os pastores. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus, ele diz, eu sou o bom pastor. Por isso que nós somos pastores. É por uma questão de função. Por isso que temos esse nome, PR, pastor. Mas eu particularmente sou um mestre. Ah, pastor, eu vou te chamar de mestre. Não, gente. Me chama de Douglas. Me chama de pastor Douglas. De Douglinhas. Sei lá, me chama do que você quiser. Mas às vezes você também é um pastor. Só que você acha que para servir a Deus você tem que estar dentro da igreja, cuidando e abrindo igreja igual eu. Não. Às vezes você vai ser um pastor, mas sabe o que você vai ser? Um psicólogo. Às vezes você vai ser um pastor, mas você vai ser um bom amigo. Às vezes você tem uma unção pastoral sobre você e você vai ser uma assistente social. Você vai ser, estou pensando aqui em profissões pastorais. Você vai ser enfermeiro, enfermeira. Deus derrama uma unção sobre você para cuidar, para amar, para aceitar. Talvez você tenha essa unção, você aceita as pessoas e você ama elas do jeito que elas são. Essa é a unção pastoral na tua vida. Talvez você vai ser mestre também. Você vai ser professor, professora. Talvez você vai ter uma facilidade em se comunicar. Mas talvez você é evangelista. Você vai ser vendedor, vendedora. É incrível. Tudo que bota na tua mão você vende. Legal isso. É maravilhoso. Eu amo também. Talvez você vai ser apóstolo. Ou uma apóstola. Apostila. Você vai ser empresário. Empresária. Empreendedor, empreendedora. Você tem visão. Você é águia. Eu amo essa águia aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu amo a águia. Porque os 2 ministérios que eu mais fluo é o ministério do ensino e o ministério apostólico. Eu percebo que ultimamente eu tenho fluído muito no ministério apostólico. Muito mesmo, porque eu percebo que há momentos da minha vida que eu fluo mais em determinadas unções. Nesses últimos meses, talvez nesses últimos anos, na verdade, Deus tem me usado demais na unção apostólica. Mas talvez você tenha uma unção de profeta. Você vai ser um médico. Você vai gostar de dados, porque os dados vão te dar respostas e você vai ter que forçar seu cérebro a pensar, porque você vai gostar de entender o por trás das coisas. Você vai ser físico, você vai ser atraído pelo invisível. É maravilhoso isso. É os 5 ministérios. Deus derramou essa unção sobre você e Ele deseja que você use essa unção aonde você está, no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Alguns vão ser chamados e separados como eu. Dizem que o pastor, ele é pastor em tempo integral. Não é. Todo cristão foi chamado para servir a Deus em tempo integral.
Não importa onde você está. Se você está no teu trabalho, você tem que servir a Deus lá, usando o ministério que Deus te deu lá. Se você está na sua escola, você tem que ser usado por Deus lá. Não importa onde você está servindo a Deus em tempo integral. Vamos jogar fora a religião, que diz que de segunda a sexta a gente está envolvido com o mundo e no domingo a gente está com as coisas de Deus. Não, não, não. Tudo que nós fazemos é as coisas de Deus, independente de onde estamos. Mas o pastor, ele não foi chamado apenas para servir a Deus em tempo integral. Ele foi chamado para servir em dedicação exclusiva. Esse é o meu caso. Às vezes você foi chamado pelo Senhor para servi-lo em tempo integral, mas não em dedicação exclusiva. Eu fui. Mas às vezes também você está aqui me assistindo e você sente no teu coração que você tem esse chamado pastoral como o meu. Teu coração queima por edificar a igreja. E eu vou te falar, se esse é o desejo do teu coração, responde a Deus. Queima as carroças. Taca fogo em tudo aquilo que te impede. Alinha a sua vida. Alinha a sua vida para responder ao Senhor. Amém? Eu falo sobre isso, me dá até um trem. Amanhã nós vamos estar juntos. Mais uma vez, eu vou continuar falando sobre esse tema. Mas eu queria que os nossos líderes orassem agora. Nós vamos orar pelas pessoas que nós queremos que sejam salvas. Vamos orar pelos nossos alvos pessoais. As nossas células de adultos, vamos orar pelo encontro com Deus. Nós vamos ganhar almas. Vamos exercitar o ministério evangelístico na nossa igreja. E nós também vamos fazer o retiro dos radicais livres e os jovens vão orar pelo retiro. Porque nós queremos que precisamos levantar uma geração de homens, de mulheres, de jovens que são profetas para essa geração. Para isso eles têm que ser cheios da glória de Deus. Amém? Passei uns minutinhos hoje de novo. Mas eu sinto a unção do Senhor aqui. Que a unção viva do Espírito abra os teus olhos para que você perceba qual dos 5 ministérios Deus te separou para servi-lo. Qual das 5 unções está sobre você? Que o Espírito Santo te dê clareza. No nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.